Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Meu nome é Tássia Dias da Silva, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Letras da Universidade do Estado do Amazonas e hoje vamos para a nossa terceira aula que vai abordar nomes importantes do universo do grafite no mundo. Esse é um projeto da disciplina de Estágio Supervisionado 1, orientado pela professora doutora Socorro Viana do projeto Letras em Rede. O objetivo dessa nossa terceira aula é aprender quem são os maiores nomes do grafite no mundo e suas influências. Então, hoje nós vamos conhecer alguns dos nomes mais importantes e mais influentes do grafite mundial. E vamos abordar um pouco da história de cada um e sobre a sua arte dentro do universo do grafite. Então vamos lá comigo aprender hoje sobre os maiores nomes do grafite mundial. Como nós já vimos nas aulas anteriores, a arte do grafite teve seu início nos Estados Unidos na década de 1970, mais precisamente em Nova York. Porém, há indícios de que essa manifestação artística seja muito mais antiga, como nós podemos ver, nas nossas primeiras aulas sobre a origem do grafite. Tem indícios aí que as primeiras manifestações desse gênero vieram lá dos homens das cavernas e também do Império Romano. Então tem aí essa ligação. Diante disso, no mundo nós contamos com diversos grafiteiros famosos e há alguns deles que se destacam por sua arte, personalidade e estilo. É o que nós vamos ver nos próximos slides. É o que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre alguns desses nomes. É claro que não dá para nós falarmos sobre todos os nomes, mas eu pontuei alguns e nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Esses foram alguns nomes que eu selecionei de artistas que fazem parte do universo do grafite mundial e que são bastante importantes para manter aí essa essência da arte do grafite. E aí nós vamos encontrar também alguns artistas brasileiros, como Otávio e Gustavo Pandolfo, que são os gêmeos. Vamos falar um pouco sobre a forma aí de arte de cada um e vamos lá. Então, esse primeiro artista, ele trabalha muito, é um artista considerado anônimo, e ele é venerado por muitas pessoas, porque ele traz em suas obras várias críticas sociais e políticas. Então ele abrange aí todo esse universo aí, trazendo a sua reivindicação político-social através das suas artes. E ele conta com uma estética única. Ele é considerado por muitos como o grafiteiro mais famoso do mundo. Então, seus trabalhos podem ser admirados tanto na Inglaterra, como nos Estados Unidos, na França e em outras partes do mundo. E muitas vezes, na maioria das vezes, as obras do Banksy, ele são consideradas obras polêmicas, porque ele tem aí essa característica de tratar essas questões político-sociais nas suas obras. Esse próximo artista é bastante conhecido também, porque ele foi um dos responsáveis, por levar a arte do grafite para o convívio das galerias. Então, ele tem aí, trata-se de um grafiteiro americano que marcou a história da cultura underground do movimento. As pinturas dele são espalhadas tanto pelos Estados Unidos como nas principais galerias de arte do mundo. Então, temos aí esse segundo artista que ele representou muito o mercado da arte, principalmente por ele ter levado o grafite para o convívio das galerias. Como nós já vimos nas aulas anteriores, o grafite sempre costuma levar uma mensagem.
E Jean-Michel Basquiat é um dos grafiteiros mais conhecidos do mundo justamente por abordar em seus grafites questões de natureza política e temas sociais. Então, esse artista, ele traz dentro de suas obras várias mensagens dessa natureza. O Brasil também, né, é celeiro de grandes artistas. E temos aí Eduardo Cobra, que é um grafiteiro bastante conhecido, sim, um dos mais conhecidos, na verdade, do Brasil e do mundo, por levar aí na sua arte muito dessa natureza colorida e ele transformar, né, os grandes centros urbanos assim em verdadeiras obras de arte. Então, é uma característica forte aí do Eduardo Cobre, que é um artista brasileiro e também um dos mais conhecidos do mundo, juntamente com esses outros artistas. Esse artista também é um dos mais conhecidos e ele traz, né, nas obras dele aí, um forte realismo. Ele é conhecido como um dos maiores pintores da atualidade. Ele é um artista americano que reinventou a arte de rua utilizando uma técnica única. No caso, como nós podemos perceber aí na imagem, né, temos aí o grafite dele abordado aí sob um forte realismo. Então, essa é uma das grandes características da arte desse artista acima mencionado. Já no Brasil, o grafite teve seu início na década de 1970, na cidade de São Paulo, época em que o país vivia um momento delicado, em que a censura da ditadura militar dominava a cena. Assim, com um grito de liberdade, o grafite no Brasil despontou como uma manifestação de expressão, denúncia e crítica. Nesse período, alguns jovens eles começaram a deixar marcas nas paredes da cidade. E algum tempo depois, essas marcas elas foram evoluindo para técnicas e desenhos que já começaram a despontar, né, como sendo expressões ligadas ao grafite. Foi como se fosse o início da arte do grafite no Brasil. Um dos primeiros trabalhos feitos em São Paulo nessa época foi os trabalhos de Alex Valauri, que era um artista etíope radicalizado no Brasil. Então ele implementou aí suas técnicas, seus desenhos para fazer esses trabalhos lá no centro urbano de São Paulo. Se fala em nomes conhecidos, né, do grafite brasileiro, não podemos esquecer de dois nomes marcantes, significativos dentro desse universo, que é Gustavo e Otávio Pandolfo. Eles são conhecidos como os gêmeos e eles trazem aí dentro das obras deles representações, né, de toda uma identidade realmente particular, que é referência do grafite no Brasil. Então, são nomes bastante conhecidos, são considerados dois dos maiores grafiteiros brasileiros e conhecidos aí internacionalmente. Outro grafiteiro que é considerado referência, né, quando se diz respeito à arte no Brasil, é Eduardo Cobra, como já citado anteriormente também. O Eduardo Cobra ele é nascido em São Paulo e, além de grafiteiro, é um dos maiores representantes do muralismo atual. Então, tem aí essa característica, né? O Eduardo traz aí nos seus trabalhos essa característica muito contemporânea e os trabalhos dele já foram expostos em 5 continentes. Cobra tem como inspiração o street art dos centros urbanos. Como eu já mencionei, ele traz aí dentro das artes dele essa representação aí de realmente moldar ali os centros urbanos. E o Cobra, ele é autodidata e estudioso, é um artista que trabalha diferentes técnicas, utiliza em muitos momentos a tridimensionalidade e a realidade aumentada em suas obras. Então,
esse é um dos grandes nomes, né? Cobra é considerado um dos grandes nomes do grafite no Brasil também. Aqui outro nome bastante conhecido, que é Alex Sena. O Alex, além de ser, né, atuar bastante, ser bastante presente na arte do grafite, também é ilustrador. Ele nasceu em São Paulo e mostrou que tinha talento ainda criança, expressando-se por meio do desenho. Então também um dos caras aí do universo do grafite bastante conhecidos. Na adolescência dele ele teve contato com o grafite, e a fonte de inspiração dele foi, é interessante ressaltar isso, que fonte de inspiração para o Alex Sena foram os cartunistas Maurício de Souza e Ziraldo. No geral, assuntos do cotidiano e relacionamentos são os mais abordados pelo grafiteiro. Então ele traz aí toda essa questão daí do sentimento, né, tanto dos relacionamentos amorosos quanto dos relacionamentos afetivos e etc. Então traz aí dentro do seu grafite, tem essas inspirações aí, desses dois grandes cartunistas, e é bastante válido ressaltar isso. Temos também aí o Binho Ribeiro. Esse artista é muito conhecido por seu pioneirismo, né? É considerado aí o primeiro representante do grafite no Brasil. Ele também foi bastante influenciado pela street art de Nova York. O seu trabalho é caracterizado por um estilo arrojado e está presente em diversos estados do país e em muitos lugares do mundo. É um artista aí também que leva a arte do grafite, levou a arte, né? Continua levando a arte do grafite aí para patamares ainda mais altos. Sua obra é caracterizada como pioneira também, né? Foi um dos primeiros a levar a arte do grafite aí, ser esse representante do grafite no Brasil. Mas não menos importante, temos aí Alexandre Orio, que é também um artista brasileiro nascido em São Paulo. É considerado um artista multimídia que exerce a sua arte por meio do grafite, da fotografia e dos murais. Ele aborda temáticas aí bastante importantes da cultura brasileira, como a consciência social, a curiosidade e a comédia. Então, o Orion ele retrata aí dentro das suas obras o cotidiano da cidade de modo único. Em suas obras, palavras, a cidade é carregada de significado. Então, o artista aí, ele traz aí toda essa junção, né? Tanto da questão da fotografia quanto do grafite, da multimídia também. Então, é também um dos nomes bastante conhecidos do grafite no Brasil. Então, nós conhecemos hoje aí alguns dos nomes bastante importantes, né, do grafite, tanto do grafite no mundo quanto do grafite no Brasil. E foi muito interessante saber isso. Então, é o que nós temos para hoje. E na próxima aula nós vamos aí saber mais sobre algumas diferenças entre essas obras aí do grafite e relacionado à pichação. Então, fiquem ligados, assistam às nossas próximas aulas que vão ser muito interessantes para contribuir aí com esse processo de tudo que nós já aprendemos aqui sobre o grafite. De hoje aí, para quem não conhecia, conheceu aí alguns dos nomes, né, mais marcantes e expressivos do grafite, tanto no mundo quanto no Brasil, alguns nomes. Então, agora nós já sabemos aí alguns, já conhecemos alguns desses artistas. Se você gostou de saber disso, compartilhe aí essa aula, compartilhe o que você aprendeu. E eu gostaria de terminar essa aula de hoje, perguntando de vocês se na cidade de vocês tem grafiteiros aí fazendo arte, tem grafiteiros que somam, contribuem de maneira bastante relevante e positiva para o universo do grafite. Então, também procurem conhecer sobre esses artistas,
é bastante interessante levar em consideração que existem muitos grafiteiros por aí levando a sua arte para ser apreciada, levando todo aí esse contexto artístico para todo mundo. Então, é muito importante que nós conheçamos, né, os artistas à nossa volta, os próprios grafiteiros mesmo, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então, eles têm muito a agregar e muito a somar aí com a nossa sociedade. E é isso aí. Então, até a próxima aula que nós vamos falar sobre grafite versus pichação. E é nóis! Até, pessoal! Tchau!